escola, mais uma escola em um bairro importante. Essa escola ela tem um caráter muito forte pra gente, que é um bairro que fica numa zona periférica importante, grande, e realmente sobrevoando aí você vê um negócio que parece que é fora do tom, fora do normal, mas é isso mesmo. E depois nós também aqui dentro, durante a agenda nossa, nós entregamos 300 certificados de formação profissional no auditório, para curso de cabeleireiro, de barbeiro, de pão, em parceria entre a CETRE e a associação. E o ministro Camilo, que vai começar com vocês, tanto ele quanto o ministro Rui, em relação ao que nós fizemos hoje. Depois daqui, nós agora estamos indo para Cruz das Almas, onde ele vai fazer entrega de prédios da UFRB. E nós, se houver tempo, e a escola está pronta, o CETEP, estava faltando a energia, mas se não houver tempo, eu vou voltar lá para a Cruz para a gente poder fazer. Mas a gente vai sobrevoar naturalmente, tá? Pronto. Governador, eu tinha perguntado, governador aqui, Walter Lima, da TVE. Pois não? Parabenizar todos, né, a equipe toda, e fazer uma pergunta importante. Eu tinha conversado com o ministro Rui Costa na chegada dele. Eu queria que o senhor e, se possível, o ministro Camilo Santana pudesse falar sobre esses laços cada vez mais estreitos da Bahia com o governo federal. A gente está tendo a presença do ministro pela segunda vez aqui, da primeira foi lá em Lauro de Freitas, foi muito legal aquele momento. Eu queria que o senhor pudesse falar a respeito justamente dessa proximidade, desse diálogo tão bom, tão forte, o ministro também pudesse falar sobre isso, da Bahia com o Ministério da Educação. Olha, isso não é só com a Bahia. O Lula, mesmo fazendo viagens ao exterior, o Lula está correndo os estados do Brasil. E os ministros também. Na fala do ministro Camilo, vocês puderam ouvir a preocupação dele, por exemplo, com esse programa que ele hoje veio fortalecer o anúncio aqui na Bahia. Ele sabe quais são os estados que estão com maior quantidade de equipamentos paralisados, e ele vai fazer isso que ele fez aqui e nos outros estados. Ele se comprometeu que vai no Maranhão, já foi, né? Já teve no Maranhão, Minas Gerais. Então esse laço de relação não é só de Lula com a Bahia. Muito embora a gente entenda a gratidão de termos contribuído de forma intensiva e intensa com o projeto de gestão nacional, mas também com as urnas. A Bahia deu a Lula uma votação expressiva e, na verdade, o Lula tem esse compromisso há mais tempo. Então, nós esperamos que o Camilo venha à Bahia mais vezes. O Rui, mesmo quando vem nos finais de semana para acompanhar e ficar com sua família, ele às vezes abre mão de uma manhã, de uma tarde, de um dia, para fazer agendas no interior e em Salvador comigo. Então, da mesma forma, não dá para não contabilizar as vindas que o ministro Rui Costa tem vindo nos finais de semana, sacrificando, já que ele está longe da família, ele fica em Brasília e a família aqui, mesmo assim ele vem e garante ali o compromisso que ele tem com a política na condição de ex-governador, de ex-secretário, de deputado que foi, e agora como ministro. Camilo. Boa tarde. Bom dia, ninguém almoçou ainda, né? Alguma pergunta? Ministro, aproveitando, né, a gente tinha citado que é a segunda vez que o senhor está tendo a oportunidade de vir à Bahia. A primeira foi lá em Lauro de Freitas, foi um negócio muito bacana também, com a presença do ministro Rui. Eu queria que o senhor falasse a respeito disso e como a Bahia está sendo uma parceira, ajudando vocês nesse desenvolvimento dessa nova educação que o senhor está tendo a oportunidade de trazer, inclusive essa expertise do senhor como chefe de estado lá do Ceará, para justamente organizar aqui agora e fazer com que a educação aconteça, como foi esse pacto que foi feito com os prefeitos para a retomada das obras. Conta como é que estão esses laços com o governo da Bahia. Olha, nos últimos anos no Brasil, os governadores e prefeitos tiveram muitas dificuldades de dar encaminhamentos e ações do Ministério. O Ministério fechou as portas, não havia diálogo, não havia prioridade. Haja vista que em 4 anos, praticamente 5 ministros o Brasil teve, inclusive ministros envolvidos, inclusive com problemas de escândalos a nível nacionais. Portanto, essa retomada do presidente Lula traz a esperança não só do povo brasileiro, mas também dos prefeitos e governadores. A primeira determinação que o presidente Lula colocou era abrir as portas do MEC, voltar a ter diálogo,
voltar a fortalecer o pacto federativo entre municípios, estados e o governo federal. E um dos primeiros governadores que eu recebi quando assumi o ministério foi o governador da Bahia, o Jerônimo, que era aqui, porque durante esse período as iniciativas partiram muito mais voluntariamente por parte dos governadores e prefeitos, sem apoio do governo federal. Eu faço aqui um lembrete da época da pandemia. Qual foi o apoio que o Ministério da Educação deu aos estados e municípios na questão da pandemia, das escolas que tiveram que ser fechadas? Ao contrário, muitas iniciativas foram feitas pelos governadores, pelos prefeitos, que deram apoio à alimentação aos nossos alunos, que puderam colocar aulas remotas, deram apoio de infraestrutura, enfim. E agora nós estamos reconstruindo esses laços. E não tenho dúvida que nós vamos, aqui na Bahia, as parcerias, e eu fiquei encantado, porque não é todo lugar que tem uma escola bonita como essa, não. O que a Bahia está fazendo aqui é uma revolução na educação. E é isso que nós queremos fazer no Brasil inteiro, e o MEC vai apoiar a Bahia, vai apoiar todos os estados da federação, porque essa é uma determinação do presidente Lula, que coloca a educação como prioridade do seu governo. Boa tarde, eu sou Itana, repórter do G1. Minha pergunta é para o ministro Camilo. Na verdade, são duas perguntas. Eu queria saber como é que fica agora, se há novas propostas para o novo ensino médio, se haverão mudanças, que mudanças são essas, e como é que fica o Enem daqui para frente? Bom, a nossa decisão, lembrando que não foi esse governo que implementou o novo ensino médio. O novo ensino médio foi aprovado em 2017 pelo Congresso Nacional, foi implementado o primeiro ano em 2021, e já está em andamento. E nós sabemos, reconhecemos que o processo foi construído sem diálogo, sem investimento em infraestrutura, sem capacitação de professores, né? Foi através de uma medida provisória do ex-presidente, aliás, anterior. Portanto, a nossa ideia, e essa foi uma determinação do presidente, que havia necessidade de fazer um amplo diálogo. Nós abrimos uma consulta pública, ouvimos mais de 150 mil alunos, através, inclusive, do aplicativo do WhatsApp. Ouvimos professores, ouvimos as entidades, ouvimos os secretários estaduais e secretárias estaduais da educação, ouvimos o Fórum Nacional da Educação, o Conselho Nacional de Trabalhadores da Educação, o Conselho Nacional da Educação, enfim. Finalizamos a consulta agora, no início de julho. Então, preparando os relatórios finais para convocar as entidades, os especialistas, e convocar o Congresso, representando a Comissão de Educação da Câmara Federal e do Senado Federal, porque, gente, essa Constituição precisa ser dialogada, porque quem implementa a política do ensino médio lá na ponta são os estados. Então, eu tenho que ouvir os estados, tenho que ouvir os governadores, tenho que ouvir os secretários, tenho que ouvir os estudantes, tenho que ouvir os professores. Foi isso que nós fizemos ao longo desses últimos meses, para que a gente possa apresentar agora ao presidente Lula, ao Congresso Nacional, aquilo que é necessário fazer de mudanças, porque o presidente Lula já disse que nós queremos o melhor ensino médio para o jovem desse país. É isso que nós vamos trabalhar e vamos em breve apresentar as mudanças necessárias para esse novo ensino médio. Ministro, em relação ao Enem, não muda nada esse ano no Enem. Aliás, nós suspendemos a implantação do novo ensino médio esse ano até a conclusão da consulta. Não muda nada esse ano e nós vamos, repito, no relatório final apresentar se haverá ou não mudanças no Enem nos anos seguintes. Marcelo Fernandes, da Sociedade Feira de Santana. O Ceará sempre teve bons índices na educação. Essa expertise, essa experiência de uma boa educação no estado do Ceará, ao qual o senhor foi governador, o senhor está trazendo para o Ministério da Educação? A gente sempre diz que não adianta a gente inventar roda no Brasil. Tem experiências positivas em vários estados e vários municípios. Na Bahia tem experiências importantes na educação, na saúde, né? No Piauí, enfim, no Ceará, no Pernambuco, com a escola tempo integral. Então, a experiência que o Ceará iniciou lá atrás, ela mostrou evidências de resultados importantes na educação. E esse programa, Compromisso da Alfabetização com as Crianças na Idade Certa, foi o que o Ceará começou lá atrás. Então nós queremos fazer esse exemplo agora em todo o Brasil, por isso que a adesão dos governadores, dos prefeitos, das prefeitas é muito importante, porque precisa ter a liderança. O prefeito, o governador, a prefeita tem que liderar esse processo. Eu não tenho dúvida que isso é uma construção coletiva e a Bahia tem avançado muito
avançado na valorização dos seus professores, avançado na infraestrutura escolar, avançado na tecnologia. Então, não tenho dúvida, nós vamos continuar avançando e vamos convocar os prefeitos e prefeitas dos municípios baianos, dos municípios de todo o país, para essa grande corrente, para garantir que as nossas crianças sejam alfabetizadas na idade certa nesse país. Okay? Boa tarde, ministro. Nivaldo Lancaster, da Rádio Sociedade de Feira de Santana, site Boca de Forno, rádios Paraguaçu e Santo Amaro FM. O site é bom, Boca de Forno. Ministro, a gente sabe que, apesar do esforço que existe, mas o índice de analfabetismo ainda é muito forte no Brasil. O senhor acredita em quanto tempo isso pode ser ainda mais diminuído? Então, primeiro, são dois caminhos que nós estamos construindo. O primeiro é estancar essa torneira. Quando a gente coloca esse programa de alfabetização na idade certa, é que a gente evite que essa criança abandone a escola, não se alfabetize, né? Então, essa é um caminho que nós estamos tomando, uma vertente. A outra vertente é alfabetizar jovens e adultos que não tiveram a oportunidade de se alfabetizarem. É que infelizmente aumentou um pouco o percentual e ficou mais jovem, ou seja, isso mostra que o jovem está saindo da escola. Então nós estamos construindo essa política, vamos lançar em breve uma nova política para jovens e adultos também que precisam ser alfabetizados. Estamos conversando com os secretários e secretárias estaduais. Então essas duas vertentes nós vamos trabalhar, uma, repito, atacando para estancar, que haja futuras pessoas analfabetas e recuperar essas pessoas que hoje ainda são analfabetas no nosso país. Ok, gente? Mais uma perguntinha só para a gente encerrar aqui. Ministro, Patrícia Lane, Rede Sempre, Rádio do Trabalhador. São muitas escolas em tempo integral. A questão agora é como fica o planejamento de carreira dos professores. Haverá novos concursos? Como que vai funcionar daqui para frente essa relação com os professores que vão implementar as aulas aqui em tempo integral? Olha, é importante entender que essa é uma relação federativa, porque a responsabilidade do ensino médio e do ensino fundamental são dos municípios e dos estados. Nós vamos apoiar. Eu sempre digo que o Ministério é o grande maestro da política. Então nós vamos dialogar, cada estado constrói uma sua política, tem estados que têm carreiras diferenciadas, mas nós vamos dar apoio técnico, suporte financeiro para estimular que os estados e municípios criem suas escolas, suas vagas, matrícula de tempo integral, tanto do ponto de vista financeiro, como do ponto de vista de infraestrutura escolar, como do ponto de vista pedagógico. Tá? O apoio como é que vai dar, estimulando, porque, repito, todas as evidências já mostraram a importância de uma escola de tempo integral. Aliás, isso acontece em vários países do mundo. Se for nos Estados Unidos é assim, se for na França é assim. Então, esse é um modelo que o presidente Lula quer estender, até porque o nosso Plano Nacional da Educação, nacional que é lei, ele estimulava que até o final de 2024 nós tínhamos que ter 25% das nossas matrículas na educação básica em tempo integral. Nós só temos 15%. Veja o desafio que nós temos, a meta é pelo menos alcançar esses 25%, e para isso o presidente Lula está disponibilizando bilhões de reais, ou seja, não faltará recursos para que a gente possa estimular prefeitos, governadores e governadoras a implantar a escola de tempo integral. Claro que não é só o tempo. Nós temos, como você disse, formação de professores, método pedagógico, estímulo às outras atividades, construção coletiva, convívio da sociedade com a escola. Tem toda uma metodologia que nós vamos construir junto com os prefeitos e prefeitas aqui na Bahia, em todo o país. Ok, agradecer aos ministros, ao governador. Bom, em 2019, uma deputada aliada do governo apresentou um projeto de lei no Congresso Nacional para criar as escolas cívico-militares em todas as redes de educação básica do Brasil. Foi considerado inconstitucional. Não há previsão legal nem na LDB, não há previsão legal no Plano Nacional da Educação. Então nós temos um impasse legal. Aí o governo federal criou através de um decreto. Ele destacou recursos do Ministério da Educação, transferiu para o Ministério da Defesa, e é importante as pessoas saberem a diferença entre a escola civil-militar e as escolas militares. Essas continuam. As escolas militares que são federais têm regimento federal, né? Tem todo o regramento legal. As escolas militares estaduais também têm toda a sua base legal, seu modelo pedagógico estadual. Então vamos diferenciar.
Essas escolas, de 138 mil escolas públicas que nós temos no Brasil, apenas 202 tinham aderido, uma adesão de 0,14%. E os recursos que o Ministério tinha repassado para esse município, sabe quanto é que gastaram? 0,24% dos recursos. Outra coisa, uma questão, uma distorção que nós estávamos sendo questionados, inclusive, pelos tribunais de contas. Um professor vai para uma escola ganhar R$5.000 e eu trago um aposentado do Ministério da Defesa, nada contra os militares, ganhando R$9.000, botando 20 pessoas dentro de uma escola, só para monitorar essas escolas brasileiras. Não é papel do BEC. Quero dizer que nenhuma escola dessa será prejudicada, nenhum aluno, nenhum professor. Esse modelo será mantido. Aliás, das 202 escolas, 108 já desistiram. As que ficarem, nós vamos permanecer até o final do ano e vamos construir uma transição. Nós queremos que as escolas se transformem em escola de tempo integral, atenda à estratégia hoje do governo federal de implantar uma escola de tempo integral, escola profissionalizante. Então, deixar muito claro, primeiro, questão legal, e que esse não é a estratégia que tem mostrado bons resultados na educação pública desse país. Ok, obrigado à imprensa, obrigado aos ministros, ao governador. Eles têm agenda agora que precisa seguir, viu?